Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações é Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 26, que diz assim: Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Amém? Não existe uma outra forma de salvação. Não tem como comprarmos a salvação. Não tem obras humanas feitas aqui na terra que nos garante a salvação. Não é pela força do nosso braço. Não é porque nós somos maravilhosos, ajudamos as pessoas, isso e aquilo, batemos ponto, né? Constantemente dentro das igrejas, estamos ali infiltrados na obra, que isso vai nos garantir vitória. A Bíblia é clara, né? O que nos garante a vitória é Jesus, o que nos salva é Jesus, é a fé nele, é nós reconhecermos a identidade dele e nós servirmos ele como o nosso único suficiente Salvador, Deus. Não um profeta, não um homem qualquer, não um homem que foi bom, não um pilantra, mas como o próprio Deus, Filho de Deus e Deus, pois Deus é três e é um ao mesmo tempo. Ele não é três dividido, ele é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E ele nos deixa alguns versículos, né? Muitos versículos, na verdade, sobre a identidade dele e sobre como adquirirmos a salvação, né? A partir do momento que nós aceitamos ele na nossa vida, nós precisamos obedecer aos mandamentos dele. Mas o que eu quero que você entenda é: não basta ser uma pessoa boa para ser salvo. E não existe, né, verdade na frase de que todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, amém? Eu vou ler o versículo mais à frente, onde você vai ver o que o Deus diz sobre a identidade do ser humano, se de fato todos são filhos de Deus. Em João 15, versículo 22 diz: Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado, ou seja, não tem como chegar lá diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, eu não sabia da existência de Jesus, eu não sabia do sacrifício de Jesus, eu não sabia que Ele é Deus. Na verdade, nós vamos prestar conta para o próprio Jesus, né? Então não vai ter como nós falarmos para Ele que Ele não existiu. Ele vai nos questionar: mas você não leu a minha Bíblia? Em João capítulo 1, versículo 12, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, se ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, todos aqueles que crerem nele, logo não somos todos filhos de Deus, somos todos criaturas de Deus. E a partir do momento que nós o recebemos e cremos no seu nome, ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É uma condição. Se você crer em seu coração, se você confessar com a sua boca, aí você será salvo. Ele fala, né, também num versículo que eu não escrevi aqui, que ele fala que todo aquele, né, que o negar, que tiver vergonha dele diante dos homens, que ele também negará essa pessoa diante do Pai. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro.
Não existe uma pessoa boa, uma mulher que foi boa, um homem que foi boa, que foi bom e que o ser humano foi lá e tornou aquele lá santo e que essa pessoa vai trazer salvação para as nossas vidas. Quem diz é a Bíblia, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele estava na terra quando ele disse isso. Ele não disse ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele diz ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que lindo! Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, se essa pessoa que ele está dizendo pode ser a mais miserável das pecadoras da terra. Se ela verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados e ir aos braços dele, que ele jamais lançará essa pessoa fora, jamais rejeitará essa pessoa, tudo está ligado, Nós precisamos aceitar ele, reconhecer ele e andar de acordo com a palavra dele. Ele fala que aquele que não guarda os mandamentos dele, aquele que não obedece à palavra dele, que não ama, nunca ouviu, Que diz da boca para fora que ama ele, mas na verdade não ama, pois não tem como nós amarmos a Deus e nós não obedecermos os mandamentos dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você tem que abrir a porta para Jesus, porque ele não é como o diabo que arromba a porta. Quem arromba a porta é o inimigo. Deus não arromba a porta. Nós precisamos querer, precisamos desejar. Nós que temos que falar: Jesus, eu te quero. Jesus, me perdoa. Jesus, me aceita. Jesus, vem. Nós precisamos querer, ele não nos obriga, amém? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que lindo. Em 1 João capítulo 2, versículo 23, ele diz mais uma vez: todo o que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração em nome de Jesus, entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe salvação sem ele. Não existe, não é porque nós somos bons, não é porque nós estamos na igreja A ou B, não é porque nós lemos a Bíblia não sei quantas vezes, não é porque nós obedecemos aparentemente a palavra de Deus, não é porque nós temos conhecimento da palavra, não é porque nós fizemos sei lá quantos cursos de teologia, não é pela força do nosso braço. Se nós fizermos tudo isso, mas nós não aceitarmos Jesus, logo vai ser a mesma coisa de não fazer nada. Nós precisamos aceitar ele e andar de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é tudo aquilo que está na palavra dele. Não é o que é sido ensinado por livros ou por pessoas, não é sobre imposições de igreja, é sobre o que a Bíblia diz, o que o Senhor diz como certo e como errado. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração em nome de Jesus. O Eterno te ama, que você venha viver em plenitude com Ele. Amém? Abandone, confesse e você alcançará a misericórdia dEle.